Então, eu vou começar aqui a apresentar. De novo, a gente vai fazer assim, eu vou falar uma parte e Benoit depois fala outra. Para quem não me conhece, eu sou Letícia. Eu inscrevi esse projeto no edital de formação e pesquisa. É um edital que foi publicado pela Secretaria de Cultura de Pernambuco, em atendimento à Lei Aldir Blanc, que é uma lei que foi criada agora durante a pandemia para fomentar os projetos culturais nesse período. E o nosso projeto ele foi contemplado com a linha de pesquisa de gastronomia. Então, a nossa ideia era falar um pouco do vinho de Pernambuco, com o intuito de divulgar mesmo. Eu, como estudante de gastronomia, pensando na gastronomia, e Benoit, como botânico, a parte de botânica. Então, é uma mistura que ousada, né? São dois públicos diferentes, mas que eu acho que todo mundo gosta dos dois temas e vai gostar muito da apresentação. Me confirmem se está aparecendo aí para vocês. A internet não está muito boa hoje. Está carregando. Nada, né? Agora sim. Agora está sem modo apresentação, Isso. né? Isso. A gente pode tentar assim para não demorar muito. No primeiro encontro, a gente falou um pouco de história, assim, de como a uva teria chegado até aqui em Pernambuco, uma historinha longa, mas que hoje a gente vai ver como aquela história faz sentido. Né? Então, quem estava assistindo a última vai ver que, quando a gente falar dos dados atuais, ela vai fazer mais sentido. Eu sou Letícia Santos, vou começar essa apresentação falando dos vinhos do Vale do São Francisco, os vinhos de Pernambuco. Quando a gente falou lá da história, a gente parou no século XVIII, né, quando os vinhos chegaram no Vale do São Francisco. Né, eles foram levados depois que o interior foi sendo povoado e foi sendo introduzida a pecuária extensiva. Os vinhos chegaram, né, com plantas vindas da Bahia, vindas do Recife, e foram introduzidas no Vale do São Francisco. Mas os primeiros vinhos de Pernambuco, eles foram ao mercado em 1986, ou seja, faz 35 anos apenas que nós temos vinhos do Vale do São Francisco sendo comercializados. Isso é muito pouco, né? A gente sabe que tem vinho que envelhece mais tempo do que isso, bem mais. Então, é uma região muito nova, uma região produtora muito nova, mas ela já tem uma produção grande, já tem um histórico grande de vinhos e tem se desenvolvido a cada ano. A Embrapa atua muito fortemente na região e desenvolve diversos projetos. Em 2003, um dos projetos foi justamente introduzir outras variedades de uva. O Benoit vai falar depois mais sobre isso, mas como o solo tem características próprias, o clima é diferente,
o manejo das uvas é diferente, então era preciso estudar quais seriam as variedades que iam se adaptar melhor ao processo inteiro, né? De cultivo, de produção do vinho. E então foram selecionadas as uvas e essas uvas foram incentivadas, né? O cultivo dessas uvas foi incentivado na região. Hoje, são 400 hectares de vinhedos dedicados a esses vinhos no Vale do São Francisco. O Vale do São Francisco e a região produtora de vinhos do Vale do São Francisco é essa região aqui, tá? É o interior, a pontinha final de Pernambuco, é bem para o interior, não é nada próximo ao litoral. Então, vocês imaginem aí que o clima tende a ser muito seco, né? Mas o São Francisco, ele permite aí que não só vinhos sejam produzidos, mas outras frutas sejam produzidas e exportadas para outras regiões do Brasil e também para fora do Brasil. É uma região, um grande exportador de frutas, né? O aeroporto de Petrolina é um dos maiores do Nordeste. Talvez eu acho que o segundo maior, porque ele é próprio para transportar cargas grandes, né? Cargas de frutas. Deixa eu só testar. Bom, pessoal, a internet caiu na casa da Letícia. Eu vou
para não perder tempo, eu vou dar a minha parte, e se a gente voltar, ela vai poder terminar. Tudo bem com vocês? Estou acompanhando, então. Tudo bem, tudo bem. Vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim, sim. Então, minha parte é mais então sobre um pouco a história do vinho e como houve a propagação e melhoramento da videira. No primeiro encontro, eu tinha terminado minha apresentação com a domesticação da videira, então, vinífera, e como então tinha sido essa difusão desde a região da Geórgia, onde temos os primeiros registros arqueológicos de cultivo da videira, e através da Grécia, a invenção da ânfora, que permitiu então o comércio marítimo, e depois os romanos, a invenção do barril, como então houve essa expansão do cultivo da uva, tanto para comer como fruto, tanto como para fazer vinho. Temos também visto rapidamente um pouco as diferenças morfológicas entre as subespécies silvestres, então a espécie selvagem que ocorre então nessa região da Europa, em volta da bacia do mar Mediterrâneo, e a espécie cultivada. A maior transformação que ocorreu é de você passar a ter plantas com sexo separado, já indivíduos com flores masculinas e outros indivíduos de videira com as flores femininas. Ou seja, para você ter a formação de fruto, há necessidade de uma reprodução sexual cruzada, enquanto na espécie cultivada, as flores são hermafroditas. Você tem tanto a parte feminina do que a parte masculina na mesma flor. Isso permite uma autofecundação. O próprio pólen vai fecundar os óvulos da mesma flor. Então, você sempre vai ter frutos, independente de ter das condições aleatórias de uma reprodução cruzada. O cultivo da videira na Europa vai se expandir muito sob a influência do cristianismo. A necessidade do vinho durante a missa e também o cultivo pelos monges em volta dos monastérios da uva. Então, isso vai se expandir em toda a Europa. O vinho, então, sendo uma bebida muito consumida em toda a Europa, tanto pela classe mais alta da sociedade do que pelos membros das classes mais baixas. E a gente costuma dividir em dois tipos esses vinhos, que são umas bebidas bem diferentes do que a gente está acostumado hoje em dia de chamar de vinho. Então, tinha o vinum unicum, que é um vinho de má qualidade, e o vinum francicum, de alta qualidade. Esse vinho de baixa qualidade, esse vinho que vai se oxidar rapidamente, ele vai azedar rapidamente. Então, ele não vai ter um bom gosto, e as pessoas estão bebendo ele mais pelo fator de se embriagar, pela quantidade de álcool, e também como uma fonte de nutrientes, e nutritivo. Então, o que a grande parte da população está bebendo é esse vinho de baixa qualidade. Os mais nobres, alguns deles têm já uma certa educação do paladar para procurar um prazer a beber o vinho. E na Idade Média,
eles vão procurar alguns tipos de vinho de melhor qualidade, que não se azedou por falta de uma boa conservação. Os mais antigos vinhos, assim, procurados pelas qualidades gustativas, são vinhos elaborados a partir de uvas passas. As uvas passas contêm muito mais açúcar, então você vai obter um vinho que tem uma concentração de açúcar maior, então um vinho bem doce, mas o fato de você ter uma concentração de açúcar mais alta impede o vinho de estragar, impede o crescimento de outros micro-organismos. Esses vinhos serão elaborados mais na parte leste da bacia do Mediterrâneo, então mais na região do Líbano, na atual Síria, na costa da Turquia, e tinha um comércio em direção à Europa ocidental desses vinhos doces feitos a partir de uvas passas. A partir do século XIV e XV, vai também surgir uma demanda para uns vinhos de melhor qualidade, então, que são consumidos pelas qualidades gustativas, e são vinhos fortificados. Ou seja, são vinhos que você adiciona um álcool forte, em geral um aguardente, que vai parar a fermentação. Então, você tem um primeiro controle da fermentação. Então, o mais famoso desse tipo de vinho é o vinho de Porto. Aqui a gente vê a região do Douro, no Portugal, onde está sendo produzido a maior parte do vinho de Porto. Existem outros vinhos fortificados, como o vinho de Madeira, o Xerez. Tem vários tipos assim, que vão ser o tipo de vinho consumido pelas pessoas que prezam o sabor da bebida. Já desde a época dos romanos, houve uma certa seleção, uma seleção artificial, então feita pelo homem, das características das uvas. Então, por exemplo, a gente sabe que já no fim do Império Romano tinha uma seleção a partir do Pinot Gris e do Pinot Blanc. A reprodução da videira é sempre vegetativa. Se você não passar por semente para plantar, mas você divide as raízes ou os ramos para multiplicar o número de indivíduos, isso facilita muito a seleção, porque você consegue selecionar diretamente a característica que é interessante. Mas o controle, até a metade da Idade Média, sobre essa seleção é muito fraco. Então, ocorrem cruzamentos frequentes e não totalmente acidentais, com as variedades silvestres de Vitis vinifera. Então, nesse contexto de seleção pelo humano e cruzamentos acidentais, começou a surgir várias formas de cultivar na Europa. Hoje em dia, a gente pode comparar as sequências de DNA para entender a origem desses cultivares mais conhecidos. Então, por exemplo, a gente sabe que o Syrah vem do cruzamento de duas variedades mais antigas, que é a Dureza e a Mondes Blanche. O Cabernet Sauvignon vem de um cruzamento entre o Sauvignon Blanc e o Cabernet Franc. Um grande passo na história do vinho vai ser o surgimento de um vinho de melhor qualidade a partir do momento que a gente vai conseguir entender a importância do terreno, do clima, de ter um maior controle, maior homogeneidade do tipo de uva. Isso ocorreu na região da Bourgogne, que é essa região mais no leste da França, numa abadia, a Abadia de Cister, que fica na cidade de Cîteaux, onde os monges vão se dedicar a esse estudo da videira, do tipo de vinho produzido, e quando, ao longo dos estudos, eles percebem que essa parcela do campo produz um vinho muito bom, eles vão delimitar como os murinhos de pedra. Essa pequena parcela vai se chamar clos, e ainda
tem vários nomes de vinho dessa região que se chamam Clos, mais o nome da cidade. Isso é o surgimento do que a gente vai chamar de vin fin, um vinho fino, um vinho que está sendo procurado pelas suas qualidades. Pouco a pouco, então, vai surgir essa tradição de um lugar específico produz um tipo específico de vinho. Hoje em dia, há cerca de 15 mil cultivares no mundo. Que a gente vê a origem de alguns cultivares mais famosos. Aqui, estou falando daqueles da França. Por exemplo, aqui, dessa região do Rio Rhône, surgiu o cultivar o Syrah. O Pinot Noir, o Chardonnay vem dessa região da Bourgogne. Na bacia do Rio Loire, vem o Sauvignon Blanc, então uma região de vinho branco. Da região de Bordeaux, a Bordeaux é uma cidade que fica aqui, e em volta dele vão surgir o Cabernet Sauvignon e o Merlot. E um pouquinho mais no interior, vai surgir os cultivares Malbec e Tannat, que são nomes dos cultivares ainda hoje cultivados em grande escala. Chegamos no século XVI e XVII e os vinhos da região de Bordeaux vão começar a ser famosos e procurados. Bordeaux é uma cidade muito importante, porque ela é um porto muito importante para a questão, especialmente dos escravos que chegam por via esse porto na França, mas também dessa cidade que guardou alguns contatos com a Inglaterra, porque essa cidade foi ocupada pelos ingleses alguns séculos antes, e na Inglaterra tem uma demanda muito grande de vinho de boa qualidade. Então, vem dessa época, o começo da história dos vinhos de Bordeaux. Século XVII e XVIII vão surgir algumas novidades tecnológicas, a gente pode chamar de tecnologia, que vão melhorar a conservação do vinho. Primeiro vai ser o uso de garrafa em vidro. Então, o vidro já é conhecido desde os romanos, mas para o vinho e para as bebidas vai ser mais no século XVII que vai se desenvolver a técnica para formar as garrafas. E o uso da cortiça para fazer uma tampa para vedar de maneira eficaz a garrafa de vinho. Isso vai evitar a oxidação e também a entrada de outras bactérias ou leveduras dentro do vinho. Então, a cortiça é extraída da casca de uma árvore, o sobreiro, o Quercus suber, que é uma árvore bem comum na Portugal, Espanha, sul da Europa. Então, isso já vai permitir uma produção de um vinho de qualidade e que você conseguir conservar mais tempo sem azedar. No século XVIII, você tem também esse desenvolvimento da química e um químico, Jean-Antoine Chaptal, junto a um botânico, François Rosier, vão estudar ainda mais a fabricação do vinho e esse novo conhecimento vai ser aplicado para melhorar a qualidade do vinho. Primeiro vai ser a adição dos sulfitos, são compostos químicos como enxofre. Isso permite um primeiro controle da fermentação, ou seja, a transformação dos açúcares em álcool. Quando você vai adicionar os sulfitos, vai parar essa fermentação. Então, o homem conseguiu um primeiro controle sobre esse processo bioquímico. A adição de sulfitos permite também uma preservação da oxidação e vai também inibir a ação de várias enzimas. Então, você conseguir a composição química do vinho ficar mais estável com a adição de sulfitos. O segundo procedimento é chamado de chaptalização, o nome vem do Jean-Antoine Chaptal, é a adição de açúcar para aumentar o teor final de álcool do vinho.
Isso é muito importante, porque algumas regiões da França, especialmente mais para na região do Loire, Borgonha um pouco mais ao norte, alguns verões eram mais chuvosos e não tinha tanto sol, então a uva não era tão rica em açúcar. Então, quando você fazia o vinho com essas uvas, o teor final do álcool era muito baixo. É a mesma época que chega na Europa o açúcar que vem das colônias, do cultivo da cana-de-açúcar. Então, o preço do açúcar vai cair bastante na Europa, então pode ser usado para controlar o teor, a concentração de álcool do vinho. Outros procedimentos químicos envolvem, por exemplo, a acidificação, via a adição do ácido tartárico para corrigir o sabor. Isso são procedimentos que ainda existem hoje na fabricação do vinho. Por exemplo, a adição do ácido tartárico dá um sabor de frescor ao vinho. Hoje, todos esses procedimentos são muito controlados, a quantidade que você pode colocar, tudo. E o Louis Pasteur, um grande cientista do século XIX na França, vai se dedicar ao estudo do vinho, especialmente para entender a parte bioquímica da fermentação. E também de várias doenças da videira. Então, o papel dos micro-organismos nesses dois, tanto na fermentação, tanto nas doenças que atingem a videira. Essas novidades vão levar a um aumento grande da qualidade do vinho, especialmente da região de Bordeaux, e rapidamente eles vão chegar a um preço mais alto. É um marco muito importante para o vinho mundialmente, é a primeira classificação. Uma classificação dos vinhos de Bordeaux, de 1855. Essa classificação tem uns 40, 50 vinhos, é pouco, mas eles classificam em Grand Cru, Cru Second, em várias categorias. Aqui a gente vê que os 5 primeiros lugares, em 1855, para os vinhos da região de Bordeaux, são nomes ainda muito famosos, porque são os vinhos mais caros do mundo. O Château Lafite, o Latour, o Château Margaux, o Mouton Rothschild, o Aubryon. Os donos dessas vinícolas ficaram muito ricos, então isso no século XIX, e construíram uns pequenos castelões. E por isso que se chamam, em geral, esses vinhos levam o nome château. E château é a palavra em francês para castelo. Se a gente olhar essa classificação de 2011, esses 5 vinhos continuam sendo os 5 vinhos mais caros no mundo. O preço médio, por exemplo, de um Château Lafite, é por volta de 11.000 libras, uma garrafa. Muitas das nossas noções, ideias sobre o vinho, vêm dessa época, então, que é relativamente recente. A noção de terroir, ou seja, cada parcela de uma região, como o clima vai dar um tipo específico de vinho. Os vinhos tintos e brancos também, na Europa, são quase sempre, especialmente para os vinhos tintos, um blend, é uma mistura de vários tipos de uva, várias cepas. Então, por exemplo, na região de Bordeaux, tanto o vinho tinto do que o rosé é sempre composto de Merlot e pode ter a adição de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, principalmente. Os vinhos brancos da região de Bordeaux, em geral, são uma mistura de Sauvignon e Semillon. Então, sempre vários tipos de uva para formar o vinho, e cada um tem sua própria identidade. Um Château Margaux não vai ter o mesmo sabor do que um Château Lafite. Esses vinhos tintos, a gente percebeu nessa época que se a gente deixar eles envelhecer dentro de um barril, já o barril de Carvalho,
como esse tempo, eles vão mudar de sabor, eles vão enriquecer, ter sabor mais complexos. Então, um vinho tinto produzido esse ano na França, em geral, ele vai passar alguns anos em barril antes de poder ser consumido. No fim do século XIX, vai ter a primeira grande crise no mercado do vinho, com o surgimento de uma doença, um inseto, o filoxera, que vai atacar todas as videiras da Europa. Esse inseto é natural dos Estados Unidos e chegou por acidente na Europa, primeiro na França, e vai devastar a grande parte das vinícolas francesas e depois vai se espalhar para o resto da Europa. E hoje é uma praga no mundo inteiro. A única região do mundo onde ele não está presente até agora é no Chile, que é uma região que produz vinho e não tem um problema até agora com o filoxera. Vai demorar muito tempo para descobrir onde está o problema com as vidas que estão morrendo, porque as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, não tinham percebido que o inseto estava nas raízes. Então, de repente, a planta ficava cheia dessas bolinhas, que são as galhas, mas nunca estavam vendo o inseto adulto. Vai demorar uns 10, 20 anos para descobrir onde está o problema. E a solução vem do fato que as espécies selvagens de videira, do gênero Vitis, como Vitis riparia, rupestris berlandieri, que são nativas do leste dos Estados Unidos, são resistentes a essa praga, essa doença do filoxera. Então, o governo francês vai importar vários pés dessas espécies e vai servir de porta-enxerto. Ou seja, eles vão pegar a raiz e cortar um pouco acima do nível do chão para inserir o cultivar europeu. A doença está na raiz. Então, você consegue continuar a cultivar um Cabernet Sauvignon, um Malbec. O fato que a raiz vem de uma espécie diferente não influencia em nada no sabor do vinho. Houve muita preocupação no início, mas as pessoas perceberam que não tinha nenhuma influência. Então, todas as vitis viníferas na Europa que são cultivadas são sempre via porta-enxerto, porque senão dá o filoxera e elas morrem. Então, isso é a primeira grande melhora racional, científica do cultivo do vinho. No século XX, até hoje em dia, tem muito melhoramento genético da videira, ou via hibridização. Por exemplo, o Vitis rotundifolia é uma espécie que dá umas uvas maior e que tem resistente ao filoxera, uma espécie da América do Norte, como a Vitis vinifera. Então, em geral, é para conseguir obter cultivar de videira que são resistentes a pragas e doenças. Eu não falei, tem várias outras doenças, como o mildio, que é um tipo de fungo que mata a videira. E sempre um objetivo entre obter resistência e obter uma produção de fruto que dá para fazer um vinho de boa qualidade. Todos os cultivars americanos que não levam nada de Vitis vinifera são usados somente para produzir suco de uva e nunca para vinho. Mas Vitis vinifera e seus cultivars têm muitos problemas de adaptação ao clima tropical, porque ela é uma espécie, uma variedade mais da região mediterrânea. No Brasil, desde 2013, tem vários cultivars brasileiros, que foram principalmente desenvolvidos pela Embrapa Uva e Vinha, que fica em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Esses cultivars são principalmente para suco, mas também para vinho de mesa. Eles são produzidos a partir de Vitis vinifera, uma outra espécie americana, o Vitis labrusca, que é essa uva aqui.
essa espécie é muito usada para fazer um vinho muito barato, que a gente chama praticamente de sangue de boi, mas ele tem um sabor um pouco diferente. Então, em geral, esses sangue de boi têm bastante adição de açúcar, são mais vinhos doces para poder ser bebido. Na Europa é proibido produzir vinho a partir dessa espécie. O objetivo dos cultivares brasileiros é ter característica de cultivar de videira que se adapta a um clima tropical. Nesse contexto, então, temos os vinhos da Vale do Rio São Francisco. A Letícia vai falar mais daqui a pouco. E aqui a gente tem uma vista aérea da região de Petrolina, onde temos o Rio São Francisco, e aqui as vinícolas. É uma região recente de produção de vinho, então faz menos de 30 anos. É possível cultivar vinho nessa região. Então, a gente está na Caatinga, uma região muito seca, pouca precipitação, via a importação de vários sistemas de irrigação que vêm do Israel e Califórnia, região que sofre secas. O clima permite mais de uma safra por ano, tão diferente da Europa. São 2 a 2,5 safras por ano. A safra que ocorre em dezembro, janeiro, em geral, é usado para fazer espumante. No fim do verão, para fazer os vinhos brancos. E no inverno, o fato de ter temperatura mais baixa, você vai obter uns vinhos com uma maior quantidade de taninos. Então, a gente produz vinhos tintos mais com a safra do inverno. Tem muitos cultivares que estão sendo cultivados, tanto Barbera Tempranillo, mas também Petite Serra, Ruby Cabernet Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon. Para terminar, então, dentro de uma vinícola lá no Pernambuco, essas descobertas de tecnologia de conseguir controlar melhor a fabricação do vinho permitiu ao même, de pouco a pouco, se desligar da noção de terroir. Porque o solo da Caatinga, nessa região, não tem nada específico para poder desenvolver um vinho bom, específico, que eu dizer, como a característica do lugar, mas o fato de ter o Rio São Francisco, uma quantidade de solo importante, permite uma quantidade boa para fazer um vinho e depois você conseguir controlar ele muito bem para obter as características desejadas. Obrigado. Eu voltei. Vou voltar aqui para mim, tá? Me fala se está tudo bem agora. Tá tudo bem. Também, estou vendo bem. Estamos, né? A gente já tinha passado por esse, né? A gente falou das regiões, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande. Falamos, né? A gente estava nesse slide aqui. Isso. Que Benoit estava falando aí é uma produção realmente muito recente. A gente não assim, é difícil comparar, né, com regiões muito mais que produzem há muito mais tempo. Mas a região do Vale de São Francisco, ela tem sim características diferenciadas, porque é uma região de produção de vinhos tropicais, né? A gente está aqui perto da linha do Equador, as outras regiões são muito mais próximas aos trópicos de Câncer e de Capricórnio, e aí por isso teve que se fazer esse processo todo aí de
de selecionar mesmo quais seriam as que se adaptariam melhor a essa região. E aí, como o Benoit estava falando, são 2 podas, 2 safras anuais, 2,5, né? Com características diferentes por causa da temperatura, né, da umidade do ar, que são coisas que influenciam bastante na produção das safras, né, a diferença entre elas. Mas, de modo geral, o resultado é que os vinhos dessa região, eles são frutados, com baixo teor alcoólico e acidez moderada. E isso é muito bom para espumantes, né? Como o Benoit falou, tem uma parcela aí que é ideal para espumantes, e aí leva mais ou menos aí uns 65% da produção de vinho é de vinhos espumantes, dá uns 3 milhões de litros por ano produzidos nessa região. E de vinhos tranquilos, 1 milhão, 1,5 milhão. A maioria é de vinhos tintos. Mas mais porque, não porque a região não produza bons vinhos brancos, mas porque a gente culturalmente tem menos... A gente tem a tendência a optar mais pelos vinhos tintos. E aí, um ponto que é novo é a indicação geográfica dessa região. É a primeira indicação geográfica de vinhos tropicais no mundo, e o processo está acontecendo, e a gente deve ter em breve, sim, uma certificação, uma chancela de que são vinhos diferenciados, e as indicações geográficas, elas identificam, né, os vinhos de uma região que tenham características semelhantes, né? Então, assim, eles são produzidos nessa região e eles têm características próprias, né? Essencialmente atribuídas a essa região. E é o que acontece aí no Vale do São Francisco, né? Há uma associação de produtores que já trabalha em prol dessa produção, mas quando a gente atribui aí a indicação geográfica, a gente atribui também um trabalho de controle, de proteção e de divulgação também desses vinhos. Esse processo, ele é vinculado a um projeto do CNPq, né, de desenvolvimento científico e tecnológico, também da Embrapa Uvas e Vinhos, né, que é aquela que o Benoit falou que fica no sul do país, mas também a Embrapa Semiárido, que desenvolve muitos trabalhos junto com a Embrapa Uva e Vinho do Sul, a Embrapa Clima Temperado, diversas universidades e institutos de pesquisa, estudantes, professores, enfim, muita gente trabalhando para que esse projeto se torne realidade. Ele está no INPI agora. E o que isso significa? Que esses vinhos eles precisam atender também às definições, né, as determinações dessa indicação geográfica. Essa indicação vai incluir os vinhos finos tranquilos, branco, rosado e tinto, e também os espumantes, fino e moscatel espumante. E para fazer parte, todas as uvas têm que ser provenientes de uma mesma região. São 23 castas diferentes autorizadas. Benoit falou aí de uns exemplos, né, de como funciona na França, e às vezes na França uma região, dependendo cada país tem a sua forma de definir, né, como é que funciona as denominações, né, de origem controlada, enfim. E às vezes é permitido que algumas uvas não sejam produzidas naquela região, e aí eles estabelecem um percentual limite para utilizar nos vinhos. Aqui, 100% precisa ser proveniente dessa região delimitada, e são essas 23 castas que foram autorizadas. E quando a gente fala disso, né, quando a gente fala que
existe um processo de identificação dessas características próprias, né? A gente acontece diversos outros fenômenos, né, que promovem o desenvolvimento local. O primeiro deles, né, é a organização dos produtores. Todos eles têm que agir coletivamente, como eu falei, para controle, para promoção disso. Então, eles têm que agir coletivamente, é muito bom, né? Não agem individualmente, na verdade, eles ganham força com isso. Tem um estímulo à economia local, obviamente, vai acontecer aí, já acontecem, mas há uma tendência de que aconteçam muito mais eventos, festivais, de que aconteça muito mais esse interesse para o turismo naquela região, né? Quem não conhece ainda, assim que passar esse período de pandemia, né, assim que a gente tiver todo mundo vacinado, depois daqui eu espero que vocês queiram passar lá para conhecer. Além disso, tem a ampliação do renome dos produtos da região, né? A gente vê aí que os vinhos do Sul eles são muito mais conhecidos como os vinhos do Brasil. Aliás, tem um livro que é o livro dos vinhos do mundo, é um guia, guia Vinhos do Mundo Todo. Depois eu boto na legenda o livro, eu não sei se vocês conhecem, mas o livro é enorme, assim, ele é bem grossinho. Quem gosta de vinho tem, porque é muito bom para fazer essas pesquisas. Mas tem uma página só de Brasil, na verdade é um pedaço de página sobre o Brasil. Né? Então, um vinho enorme sobre vinhos, um livro enorme sobre vinhos e meia página sobre o Brasil. E, claro, fala mais dos vinhos do sul do país, porque os vinhos do sul, eles já têm denominação de origem, indicação de origem, acho que são 5, né? Então, a partir do momento que se cria aqui para os vinhos do Vale do São Francisco, há uma ampliação da atuação deles e aí impactos na competitividade, né? A gente começa a competir e a disputar mercado com os vinhos produzidos aqui. Também tem, claro, o aumento potencial para a atividade do enoturismo e geração de emprego e renda, não só em relação ao cultivo e à produção de vinhos, mas todas as atividades satélite, né, sobre isso, né? Quando a gente fala de turismo, a gente vai falar de hospitalidade, vai falar da gastronomia, vai falar de diversas coisas, outros pontos turísticos, de desenvolvimento de outras coisas na região, né? Comércio, enfim. Todos esses dados que eu falei aqui agora, eles estão, assim, fáceis e disponíveis, principalmente no site da Embrapa. A Embrapa tem um trabalho muito forte e tem vários vídeos no YouTube, no canal da Embrapa. Eu recomendo muito, e o próprio site da Embrapa, se vocês quiserem conhecer mais. Então, vale a pena. Como a gente não pôde ir lá visitar e fazer fotos e fazer vídeos presencialmente por motivos de pandemia, a gente teve que se contentar com algumas fotos que a gente conseguiu da região. Tem uma agência de turismo, alguns trabalhos que eles estão fazendo, inclusive de fazer tour virtual nas vinícolas, que é muito interessante, já que a gente não pode ir lá, a gente até participou, em Benoá. Aqui é em Lagoa Grande, né? São, assim, tem um turismo muito grande também sobre o rio, né? Tem sobre os vinhos, mas tem também sobre o próprio rio. Deve ser bem bonito passear num dia ensolarado. Aqui aquela mesma foto que Benoá usou, só para reforçar isso, né? Não é só solo, não é só clima, não é só sobre uva. Quando a gente fala de vinho, a gente tem que falar que existe tecnologia, né? E isso faz toda a diferença e é algo que os vinhos do Vale de São Francisco, eles já nasceram com essa marca, com essa identidade de
serem vinhos com trabalhos tecnológicos envolvidos. Muito característico também de outras regiões produtoras do chamado Novo Mundo, né? E aí, como eu não dá para falar muito de vinho aqui, e também eu não seria a pessoa mais indicada, eu quis trazer um pouco mais puxando para o lado da gastronomia, né? Como é que a gente usa mais o vinho, além de beber ele, né? Como é que a gente pode incluir ele mais na gastronomia? Giovanni é do Sul, né? Então, ele deve conhecer diversos pratos lá desenvolvidos com a utilização do vinho. Quem é do Sul consome... eu lembro quando eu fui em Curitiba, tinha o quentão, a bebida, que também tem vinho. O pessoal também come muito sagu com vinho, né? Vinho tinto. E o vinho pode ser usado de diversas formas, assim. Uma das características dele, a acidez, ela é muito apreciada para o pré-preparo de carnes, né? Quando a gente faz a marinada, que a gente coloca o alimento no meio ácido, a gente coloca meio ácido, óleo e alguns elementos aromáticos. Então, quando a gente vai preparar carne, vai preparar alguma ave, a gente pode usar o vinho. E aí também respeitando a cor, né? Se a gente for preparar uma carne mais clara, a gente usar vinhos brancos, e mais escuro, quando a gente quer dar cor, a gente pode usar os vinhos tintos. A gente também usa muito em molhos e reduções. E aí, quando a gente pensa em vinho, a gente já pensa em molho madeira, né? Então, ele pode sim fazer parte em molhos. A gente bota também, utiliza muito quando a gente vai produzir risotos, né? E na confeitaria a gente também tem muito a utilização de vinho. E aí fica aí aromas, cores e sabores que ficam no prato, mesmo depois que o vinho evapora, então não fica o álcool, mas o resto fica. Aqui, só para ilustrar, já que a gente também não pode ir, em Petrolina tem um bodódromo, que é uma área que tem uma estrutura para receber as pessoas, tem um lado de desenvolvimento gastronômico da região, e eles fazem, entre outros pratos, o bode ou vinho tinto, né? Então, mistura aí elementos regionais, inclusive o vinho, e fazem esse prato que deve ser incrível. Eu gosto de bode, então eu sou suspeita. E queria falar também, só para a gente finalizar, a gente está entrando no mês de maio, é o mês das noivas, aqui. O bolo de noiva, que é um bolo muito... O nosso bolo de noiva, o bolo de Pernambuco, é muito típico, é muito apreciado, é apreciado o ano todo. Em todos os casamentos, mesmo que exista outros bolos na mesa, a gente mantém a tradição de ter o bolo de noiva típico. Além dele ser uma receita clássica, há várias variações, né? Não tem uma medida exata para cada coisa. Cada família tem a sua receita de bolo de noiva, que é passada de geração em geração, e muitas vezes fica guardada as 7 chaves. Ninguém sabe da receita do outro, mas é uma tradição que se mantém desse bolo aí que tem vinho e frutas cristalizadas. E aí, ele é coberto com um glacê branco. E de coloração escura. Ele leva vinho, ameixas, uva passa e frutas cristalizadas. Diz a lenda aí que... Eu falo lenda, mas é assim, o que se fala historicamente, que é uma releitura de um bolo inglês, que teria sido trazida por colonizadores ingleses. Esse bolo seria branco, na verdade, de frutas cristalizadas, mas aí quando eles vieram para cá, começou a ser feito
com os ingredientes locais, inclusive com o vinho tinto moscatel. Tinha cereja nesse bolo, né? Diz a história, que foi substituída por ameixa, e as uvas passas também entraram na receita junto com as frutas cristalizadas. E o que é interessante é que esse bolo é típico de Pernambuco. A gente não vê ele em outros estados. Na verdade, quando as pessoas vêm para cá, elas se surpreendem, porque é diferente, né? De fato, é um bolo muito escuro e é muito interessante. Tem aqui algumas fotos de um preparo de um bolo de noiva. As frutas, a ameixa, o vinho, a farinha, ovos, noz moscada também, bicarbonato. As frutas ficam imersas, né? Alguns chamam isso também de marinada, mas elas ficam aqui por algumas horas, às vezes muitas, muitas horas. Com a ameixa é feito um doce de ameixa, então faz a massa, depois adiciona cacau, adiciona também a noz moscada, e aí depois as uvas passas, o doce de ameixa, por fim, o vinho é adicionado, e aí da massa a gente tem esse belíssimo bolo confeitado com glacê branco, especialíssimo. Quem não é de Pernambuco está convidadíssimo a vir conhecer. A gente chegou bem no horário, né? 21h05, mas acho que dá tempo, se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem falar alguma coisa. Quem é do Sul, ou quem é daqui, ou quem sabe alguma receita com vinho e queira compartilhar. Tem alguma dúvida para perguntar também sobre o filoxera? Fiquem à vontade. Bom, então, como ninguém se apressou para fazer perguntas, né? Mas, Letícia, eu queria perguntar para vocês, aqui no Rio Grande do Sul temos uma ideia que o frio é que nos dá essa vantagem aí, né? Saímos na frente porque é frio. E como é que funciona para vocês aí essa situação com a uva? Olha, quando é porque eu curso gastronomia, né? E uma das disciplinas que a gente cursa é enologia. Para mim, na minha cabeça, também fazia todo sentido esse negócio do frio. Porque todos os lugares que a gente observa, produtores de vinho, assim, tem frio, né? Até aqui na América do Sul a gente fala de Argentina e Chile. E todos os dois são frios. Até a gente descobrir que não. Na verdade, se Benoit quiser falar sobre, mas, na verdade, a planta, para ela produzir, acho que o Benoit fala melhor do que eu isso. Então, na verdade, uma ideia um pouco errada. Não é tanto o frio. O frio, o que limita é as geadas. Não pode ter geada que você vai matar os pés da videira. Por exemplo, na minha região da França, lá no norte, não tem mais cultivo de videira. Houve, na época dos romanos, quando o clima estava um pouquinho mais quente. Hoje, o clima está muito frio para ter videira. O que é muito importante é a quantidade de chuva. Então, houve chuva natural, houve a irrigação no caso do Pernambuco, e a quantidade de dias de sol. Então, como você já tem bastante dias de sol no Rio Grande do Sul, o verão está relativamente quente no Rio Grande do Sul, ou também no Pernambuco, isso que é muito importante para você ter a concentração adequada de açúcar dentro da uva. Mas o frio em si não é um fator muito importante para o cultivo da videira.
Tem a questão da amplitude térmica, né? Que, por ser mais no interior, é muito bom. Porque durante o dia é muito quente, durante a noite fica mais frio, é meio deserto. Lugares desérticos são regiões boas para produzir vinho, se tiverem água, que é o nosso caso, né? A gente tem um quase deserto com um rio à disposição. Então, é muito, muito bom. Mônica falou aqui que os vinhos de Pernambuco são premiados, os espumantes principalmente. Inclusive, teve agora, recentemente, acho que no fim do ano, um evento de prova de vinhos, né? E eles receberam diversos prêmios. Os espumantes, principalmente, são realmente muito bons. E espumante, vai agora falando aqui, fazendo outra propaganda aqui dos espumantes, mas espumante é bom a gente consumir eles novos, né? A gente consumir jovem. E eles são muito usados para eventos de casamento, eventos desse tipo. Então, o preço dos espumantes teve que cair porque eles não ficam guardados muito tempo. O bom é consumir eles jovens. Então, se vocês forem comprar um vinho agora, escolham um espumante do Vale de São Francisco. Deixa eu ver se tem mais alguma. Larissa fez tour na Vinícola do Rio Só, eu quero fazer também. Mônica também já foi. Giovanni falou que tem o sagu. Isso. Isso. Tem uma pergunta da Nadia, se tem produção de vinho em outras regiões do Nordeste, ou somente na Vale do Rio São Francisco. Eu sou conhecido da Vale do Rio São Francisco. Talvez a Letícia saiba melhor. Eu acho que tem também um pouco ali perto da Chapada Diamantina. Isso, Mônica. São só essas duas. Tem também uma pergunta do Robson sobre a inclinação do terreno. Tem uma influência indireta, na verdade, a inclinação do terreno modifica o microclima na parcela. Então, às vezes, uma inclinação vai, especialmente em regiões que tem mais chuva, vai limitar um pouco a quantidade de chuva, coisa assim. Então, você cria um microclima que pode dar uma característica especial ao vinho. No caso do Vale do Rio São Francisco, não tem essa questão da inclinação. Do que eu vi das plantações, está tudo na mesma... Está tudo reto, não tem essa característica. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Não, acho que vimos todos, né? Agora a gente só prepara o tour para ir conhecer pessoalmente. É isso? Então, obrigada, gente. Tchau, obrigada. Gostei bastante. Tchau, gente.
Obrigado. Tchau. Obrigada por vocês terem Abraço. vindo. Eu mando por Valeu. e-mail o link para vocês. Eu vou encerrar a gravação, tá? Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.